Se paz a mais doce me deres gozar, se dura mais forte sou. Que a tua felicidade seja eterna. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Para Deus, né, irmãos? Estava falando para minha irmã hoje de manhã, quando a gente chegou, hoje à tarde, quando a gente chegou do culto da manhã, né, da toda a dificuldade que eu estou sentindo essa semana com a irmã Vânia, porque a gente está sem carro, e vim na igreja a pé, né? E eu falei até da irmã Márcia, a irmã Iracema, que também vem lá da Coab, mas esse esforço, né, ele é necessário, porque o tanto que Cristo fez por nós, né, isso não é nada, é um grão de areia que a gente pode fazer por Deus, que é aprender sobre Ele, que é estar na casa do Senhor, aprendendo, glorificando o nome santo do nosso Deus, né? Até porque, igual eu falei para minha irmã, né, antes da gente ser evangelizado e entregar nossa vida a Cristo, a gente fazia outras coisas, né, virava a noite na rua, as madrugadas, né, no mundo, fazendo o pecado. E hoje nós estamos fazendo a coisa certa, que é agradando a Deus, fugindo do mal. Então faça isso, fuja do mal. Venha para a casa do Senhor glorificar o nome santo dele, que ele é merecedor de tudo isso. Amém? Pode sentar, amados. Pastor? Boa noite a todos e a todas, né? Graças a Deus que nós podemos estar aqui. Irmãos, alguns irmãos estão viajando, no caso do irmão Roque, caso do irmão Everaldo, creio eu também que o irmão Marcos deve estar viajando também. E hoje, um dia típico, né? Um dia fora do normal, tanto de manhã quanto de noite. Vamos orar pela nossa igreja. Eu falei isso no domingo passado e eu vou repetir, a gente precisa sempre lembrar. Nosso amor por Deus vai ser revelado a partir do momento que a gente ama a igreja. E o amor à igreja revela o nosso amor a Deus. Não tem como eu dizer que ama a Deus se eu não tenho paixão pela obra de Deus.
é incoerente. É que nem eu dizer, amo minha esposa e esmurro ela, bato nela, agrido. E digo, eu te amo, mas eu estou agredindo, eu abandono, eu deixo de lado. Eu estou falando a verdade? Não, não estou. O amor, ele tem que ser demonstrado. E como a gente demonstra amor a Deus? Por obediência. Eu acredito que a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente ama a Deus de verdade, a primeira coisa que a gente sente no coração é de estar na casa dele, de estar na casa de Deus cultuando. E sem medir esforços, não precisa trabalhar todo dia, e a gente não vai, doente, sadio, gordo, magro, a gente não vai. Vamos orar pela nossa igreja, para que os crentes dessa igreja tenham paixão por essa obra. Ontem foi uma bênção, alguns irmãos da nossa igreja estavam aí, e graças a Deus pelo que nós pudemos compartilhar com o pastor André. Eu estava sentado aqui em cima também, mas eu não precisava, né? O pastor André, ele controla, ele domina, ele tem toda a mobilidade no púlpito, né? E graças a Deus, pela exposição que a gente pôde dar, ele de uma forma bem teológica, e eu procurei ser o mais prático possível, objetivo possível, para que aquilo que ele falava de forma teológica se tornasse compreensível aos irmãos que estavam ouvindo, né? Mas sempre foi uma bênção. Eu sei que para quem veio foi uma bênção, a gente pôde ter comunhão. E olhem, irmãos, a gente precisa apegar-se às coisas de Deus, às coisas da obra de Deus. A gente quer tanto que essa igreja cresça, mas parece que os próprios irmãos da igreja se colocam com dificuldade para estar na igreja e promover o crescimento da igreja. Vamos orar nesse sentido. Orar pela nossa igreja. A gente só tem 3 cultos por semana e já é um sacrifício enorme para muitos, para alguns. Então vamos orar para que não seja tão sacrificante assim para nossos jovens, para os nossos senhores, para as nossas senhoras, o estar na igreja. Vamos orar pela irmã Márcia, ela também está viajando, para que Deus derrame sobre ela graça e o nome do Senhor venha a ser exaltado. Hoje, de forma atípica, nós nos reunimos na presença do Senhor, e eu creio que Cristo está aqui, eu creio que Deus está aqui, porque é casa dele, e ele se alegra com você, e Deus quer falar com você, não quer falar com quem não veio. Se tiver alguém assistindo via Facebook, quer falar também com essa pessoa que está lá parada para assistir o culto. Mas Deus quer falar especificamente com você que está aqui nessa noite, não é com quem não veio. Quem não veio vai perder a bênção, porque a gente sempre aprende algo novo. Ontem, por exemplo, quem não veio perdeu. Quem veio, ganhou. Nós podemos discutir coisas aqui que são tabus. Nós falamos de tudo, de religião, falamos do conformismo, de coisas atuais. Irmãs que não estiveram aqui perderam perguntas, irmãos, perguntas que você não se vê falando na igreja. E a gente discutiu o assunto, e a gente compartilhou ideias de Deus sobre o assunto. Posição bíblica sobre assuntos. Então, eu não posso falar aqui, eu não quero falar aqui para poder estimular você a ficar pensando o que eu perdi, né? O que eu deixei de ganhar. Mas pode ter certeza, nós falamos sobre vários assuntos, e assuntos que na igreja, num culto normal, a gente não discute, a gente não fala. Faltou tempo. Muitas coisas que ficaram sem perguntar. Quantas perguntas, no mínimo, ficou sem ser feitas, Vitor? 10 ou 11 perguntas que ficaram sem ser feitas. E isso porque a nossa igreja teve 1/3 das pessoas da nossa igreja estavam presentes. E das igrejas que foram visitadas, convidadas, 2 apenas vieram. Uma veio com mais, outra veio com menos gente. Então, já pensou se a nossa igreja tivesse se prontificado a estar presente? Já pensou se outras igrejas tivessem se prontificado a estar aqui também, participando ativamente? Nós teríamos muito mais perguntas e o tempo seria muito menor ainda. Mas Deus abençoou, graças a Deus, porque tudo foi tratado e tratado para a glória de Deus. Nós estamos aqui por conta do temor. Hoje é o último domingo do mês de abril e maio está chegando. Maio vai ser um mês carregado de atividades.
Maio vai ser um mês carregado de atividades. Próximo dia 5 nós vamos ter uma atividade dos jovens, na igreja aqui no Jardim Oriental, lá na igreja do pastor Timóteo, só para os jovens. Não sei, você falou com alguns? Se eles falaram que vão, que não vão? Qual é a posição? Manda no grupo hoje, tá? Tem que ver quem tem condições de levar, talvez meu carro, talvez o carro do irmão João, não sei se o irmão João vai estar por aí, não sabe se vai estar pronto, tem que ver tudo isso. Mas já tem atividade para os jovens, no próximo sábado. Olhem pelos jovens, olhem pelos jovens e pelos adolescentes da nossa igreja. É triste, mas ao mesmo tempo é muito satisfatório ver os jovens se formando, ou buscando formação dentro da igreja. Ou de forma precária, ou de forma realmente ativa, mas eles estão aí, e vamos orar por eles, para que eles não percam no meio da caminhada o sentido de caminhar com Jesus. E não venham pagar um preço muito grande por conta disso. Eles precisam das nossas orações, do nosso apoio, do nosso incentivo. Fale para eles que estar na igreja é a melhor coisa do mundo. E não é chato, não. Chato é outras coisas. Chato é ficar em casa sem fazer nada, assistindo Faustão, ou fazendo sei lá o que, né? Chato é isso. Vir na igreja é a melhor coisa do mundo. Fale isso para os nossos jovens, para que eles sintam prazer de vir. Também, irmãos, próximo mês nós vamos ter, no dia 12, o jantar, o churrasco aqui na igreja. Os homens estão se programando para fazer esse churrasco aqui na igreja. Vai ser uma bênção em comemoração ao Dia das Mães. No dia 19 nós vamos ter uma programação que é o chá de bebê da Mariana. Vai ser de manhã? Vai ser à tarde? Sim, às 17 horas. No outro sábado, no dia 26, vai ter a Saibres. E esse mês está carregado, a gente precisa encontrar um sábado, colocar a atividade na casa da irmã Lenita. Quem sabe no próprio sábado do chá de bebê, as irmãs, a gente já sai daqui e fica carregado. Fica muito puxado, né? Fica muito puxado. Então, vamos já marcar para o primeiro sábado de junho. Pode ser, minha irmã? Primeiro sábado de junho. Daí a gente faz 2 em junho, como a gente tinha programado. Primeiro sábado de junho. Então, se vierem com alguma marcação de programação para o primeiro sábado de junho, já lembra o pastor, tá? Para que não tenha atividade já no primeiro sábado? Dia 12. Vamos ver. Mas primeiro sábado de junho, nós já temos a atividade na casa da irmã Lenita. Tá, irmã Lenita? Esse mês, essas programações já vinham marcadas, então ficou meio que atropelado aí. E o caso da irmã Mariana, é urgente, né? Porque o neném já está para nascer. Já está para nascer o neném. Então, se demorar mais um pouquinho, faz o chá já com o neném. Não dá tempo. Então, dia 5 de maio. Está no grupo. Confirma aí. Mas confirma. Qualquer coisa você passa as datas certas. Então, próximo mês nós já estamos carregados de atividade. Junho já começamos com atividade. Irmão, 2018 está acabando. Ô louco. Estamos em maio ainda. O ano está passando que a gente nem percebe. Nós já vamos para junho. Já estamos indo para maio. Maio está aí, ó. 5º mês do ano. Então, logo a gente chega em dezembro, logo nós estamos em 2019, e olha, o tempo passa. Vamos orar, irmãos, orar pela nossa igreja, orem fielmente pela nossa igreja, para que os irmãos entendam que vale o sacrifício, vale a pena estar na igreja, e a gente veja as pessoas se batizando, aí os jovens que não são batizados se batizando. A gente tem a Fernanda declarando vontade de se membrar à igreja. Do jeito que a gente os que chegarem vão ser. Se a gente é relapso com relação às coisas de Deus, os que chegarem também serão relapsos. Então a gente precisa ser firme, constante. Fala, Vitor. Quanto? 2 de julho? Junho? 2 de junho, está longe. Está longe, né? Primeiro sábado de junho, no Jardim Oriental.
Tá. Eu estava pensando que era maio. Fica muito em cima para marcar agora, né, minha irmã Lenita? Fica muito em cima. Então deixa para 1º de junho mesmo. Tá? Nossa. Depois a gente acerta isso. Senão a gente vai ficar aqui e não vai resolver. Se a gente ficar aqui conversando, a gente não vai dar continuidade. Depois a gente acerta isso. Tá? Então nós vamos orar, pedindo a Deus graça, orientação e sabedoria para a gente adequar essas datas aí, essas programações, né? E a gente possa ter aí um momento de adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Orem pela igreja. Ó Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado, ó Pai, pela tua graça, muito obrigado, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esta igreja. O Senhor tem suprido a necessidade dessa obra, o Senhor tem, ó Pai, suprido a necessidade de cada uma das pessoas que congregam aqui. E eu clamo ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, eu tenho clamado regularmente, ó Pai, quase que todos os dias ao Senhor, para que o Senhor coloque no coração, ó Pai, das pessoas desta igreja o prazer, o gosto, ó Pai, que não vejam sacrifícios, ó Deus, dificuldade para estar na casa do Senhor, ó Pai, e que o desejo de estar seja maior do que o desejo de não estar. Ó Pai, que a vontade de cultuar seja maior do que a vontade de não cultuar, ó Pai. Que cada um tenha o prazer, o gosto, ó Pai, o desejo de expressar seu amor, ó Pai, pela obra do Senhor, estando na casa do Senhor, estando na presença do Senhor, ó Pai, cultuando ao Senhor, entoando ao Senhor, ó Pai, um louvor, uma adoração, ó Pai, reconhecendo que o Senhor é soberano, reconhecendo que o Senhor é Senhor de suas vidas, reconhecendo, ó Pai, que dependemos e que cremos, ó Pai, no Senhor. Ó Pai, eu clamo a Ti por esta igreja. Ó Pai, eu peço ao Senhor pelos irmãos que estão viajando, aonde eles estiver nesse momento, derrama a Tua graça, ó Pai, que possam também estar buscando um lugar de adoração, um lugar de comunhão, ó Pai, um lugar de louvor ao nome do Senhor, para que possam, ó Pai, cultuá-lo, para que possam adorá-lo, ó Pai, também. Eu rogo a Ti, ó Deus, pelo retorno deles, para que possam voltar em paz. Eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja fortalecendo esta igreja, fortalecendo os membros desta igreja, fortalecendo cada um de nós. E o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Fala, ó Pai, de uma forma clara e poderosa, ó Pai, e transforma, ó Pai, se ainda há entre nós, ó Pai, congregados, ó Pai, daqueles que congregam na nossa igreja, que ainda não são convertidos, ó Pai, que o Senhor esteja alcançando seus corações, para que eles aceitem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e venham de fato amar o Senhor, amar a Tua obra, ó Pai. Abençoa todo o decorrer deste culto, que nós vamos fazer ainda de louvor, nós vamos fazer ainda de adoração ao Senhor. Abençoa, Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações. No nome de Cristo Jesus, amém, Senhor. Nós vamos recolher nossas ofertas e nossos dízimos nesse momento, cantando o hino 9, Santo, Santo, Santo. Os irmãos do grupo de louvor podem chegar e para dirigir esse momento de louvor ao nosso Deus. Na sequência, nós ainda louvaremos o Senhor com mais 2 hinetos. Som. Começar de novo, irmãos. Glória a Deus. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os reis
forma-se humamente a terra, eis e sempre hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores Não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Aleluias. Santo Deus. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Glória a Deus. Vamos continuar louvando o nosso Deus com mais cânticos, né? Esse Deus maravilhoso que tem nos abençoado, tem nos protegido, né? Não tem nos deixado faltar em nenhum momento. A começar em mim, que Deus comece na sua vida. E se Ele já começou, que Ele prossiga. Creia, peça, que o nome santo do Senhor está contigo, irmãos. Ele é contigo em todos os momentos. Seja feliz, porque a graça de Deus é sobre nós. A começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. Amém, glória a Deus. Aleluias. Irmão, esse hino é um cântico de avivamento, eu creio, né? Venha,
venha para a casa do Senhor, venha louvar a nosso Deus, né? Que o teu coração seja a casa de repouso do Deus, do Espírito Santo de Deus. Enquanto cante, pense naquele irmão que não está aqui conosco. Pense como uma oração, creia, louve, para que esse irmão esteja presente conosco. Vem. 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 Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem. Amém. Amém? Graças a Deus, né? Podem sentar. Vem adorar o Senhor conosco, né? Como é gostoso poder cantar, como é gostoso poder louvar o nome do Senhor. O Arthur vai sair com a irmã Vânia. Pode chegar aqui, Arthur, para nós orarmos com você. Você vai subir com a irmã Vânia nessa noite. Aprender um pouco da palavra de Deus com a irmã Vânia. Vem cá orar. Vem cá, vem. Ih, irmã Vânia, ele não quer ir sozinho. Vamos orar então. Ó Deus, derrama a sua graça sobre a vida do Arthur. Derrama as tuas bênçãos sobre a vida desse pequeno, ó Pai. Que ele cresça nos caminhos do Senhor e que ele possa amar a Ti, ó Deus. E amá-lo de todo o teu coração. Ó Pai, amá-lo com toda a sua força, amá-lo, ó Pai, com todo o seu entendimento. Ó Pai, abençoa não só ele, mas os outros pequenos, ó Pai, que aqui congregam com seus pais, que o Senhor esteja abençoando.
Abençoa, Pai, a Emily, a Érica. Ó Pai, põe tua mão sobre a vida da Érica. Abençoa a Lorena, ó Pai. Abençoa cada uma dessas crianças de uma forma muito especial. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Hoje ele quer ficar com a mamãe, né? Ele tá. Então a irmã fica aí, irmã Vânia. Aprecia a palavra do Senhor nessa noite. Irmãos, nós vamos continuar com a nossa dissertação em Mateus. Estamos chegando já no final do livro de Mateus, capítulo 27, nessa noite. Eu tenho alguns slides aí que a gente vai acompanhar. Em Mateus 27, é continuidade do que Jesus falava, do que Mateus relatava sobre Jesus no capítulo 26. Ele dá continuidade à mesma ideia. E eu quero começar a mensagem de hoje colocando Judas e Pedro lado a lado, fazendo aí um comparativo das ações, dos sentimentos e da atitude de cada um deles. No slide os irmãos podem ver que Judas era ladrão, traidor e arrependido. E Pedro era impulsivo, arrogante e também arrependido. Qual era a diferença entre Judas e Pedro? Nenhuma. Os dois eram tão pecadores quanto qualquer outra pessoa. Judas era tão pecador quanto Pedro, e Pedro era tão pecador quanto Judas. Judas entregou Jesus, Pedro negou Jesus. Diante de Deus, as duas coisas são as mesmas coisas. Então, irmãos, ambos ensinam para nós coisas maravilhosíssimas, coisas preciosíssimas. Por isso, vale a pena a gente olhar para a vida desses dois, olharmos para o capítulo 27 de Mateus, que aprenderemos, que desenvolveremos um conhecimento precioso nessa noite. Vejam algumas aplicações possíveis. Todos nós estamos sujeitos a valorizar mais alguma coisa do que outras coisas. Por exemplo, essa mensagem ela foi feita na semana passada, pensando para o domingo passado, mas aí Deus colocou no meu coração, dar a oportunidade para o irmão João expor a palavra, e essa mensagem foi transferida para hoje. Então, o que sucede aqui, o que segue, não é motivado ou por conta de situações em que vivenciamos hoje. Mas nós trocamos a casa de Deus por conta do zelo que temos por um filho, às vezes. Outro exemplo, pensamos muitas vezes que somos suficientemente capazes de fazer algumas coisas por nós mesmos. Tem até quem diga que o que podemos fazer, Deus não faz por nós. Eu digo para os irmãos que isso é diabólico, porque Deus não só se envolve com o que é impossível para mim. O próximo slide vai trazer, irmãos, uma frase que eu acredito ser a pura verdade. Deus está envolvido em tudo quando se trata de mim e de você. Quando se trata da raça humana. Deus está envolvido em tudo, pois só somos capazes de qualquer coisa que seja por conta do Deus Trino. Por conta de Deus. Se Deus não nos capacitar, não poderemos fazer coisa alguma. Se Deus não nos abençoar com o ar para respirar, nós não poderíamos nem sequer estar aqui nessa noite. E Paulo declara isso à igreja de Corinto na sua segunda carta. Quando ele diz, olha, não que eu seja capaz de qualquer coisa por mim mesmo, mas a minha capacidade vem do Senhor. Então, irmãos, Deus não está envolvido apenas com aquilo que é impossível para nós. Deus está envolvido com tudo que diz respeito a mim e a você. Por isso, irmãos, creiamos de fato no poder de Deus em qualquer situação e em qualquer momento das nossas vidas. O que de fato difere tanto Judas quanto Pedro, os dois apóstolos, é que um foi aos pés da cruz,
quando percebeu que havia miseravelmente traído e negado a Jesus. E o outro foi para longe da cruz. O próximo slide vai representar isso. Foi para diante dos homens. O fim dos dois foi diferente? Foi. Porque Pedro, indo à cruz, ele foi restaurado. E Judas, indo aos homens, ele foi e se enforcou. Veja aí, capítulo 27, versos 1 até o verso 5. Nós vamos ler esses 5 versículos. Oraremos e daremos continuidade à pregação da palavra. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. A quem Judas pecou ou traiu? A Jesus, mas ele estava diante dos homens dizendo: olha, eu pequei. A quem ele tinha que ter ido? A Jesus, porque ele não pecou contra Jesus. Em vez dele ir a Jesus, ele foi aos homens e disse aos homens: pequei contra sangue inocente. Eles, porém, responderam: olha só a resposta dos homens para Judas. Que nos importa? Isso é contigo. Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Oremos. Deus, abençoa essa palavra, a continuidade daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que nenhuma palavra saia da minha boca sem a tua autorização, mas que o nome do Senhor seja glorificado, Pai, nessa noite, através, ó Deus, do que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Abençoa esta igreja, abençoa nossas vidas, e que o nome do Senhor, ó Pai, seja exaltado, seja glorificado. No nome de Cristo eu faço essa oração. Irmãos, o fim dos dois foi diferente. Pedro foi restaurado e Judas, como vimos aqui no capítulo 27, 1 a 5, se enforcou. Aí o próximo slide vai trazer um texto de 2 Coríntios 7, 10. Que diz assim, ó: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Se nós colocarmos Pedro e Judas, quem teve um arrependimento operado por Deus no seu coração? Pedro. Quem teve um arrependimento operado pela tristeza, pelo remorso? Judas. Por isso Pedro foi salvo e Judas condenado. Todos nós estamos sujeitos ao pecado? Sim. Aos mais simples pecados. O que vai diferenciar, meus irmãos, é a quem procuramos. É a quem nós vamos pedir socorro. O que restaurou Pedro foi o galo cantar? Foi. Disse Jesus a Pedro: olha, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E quando ele escutou o galo cantar, ele lembrou do que Jesus havia dito. Então a palavra de Jesus o incomodou? O incomodou. E por fim, irmãos, o fato dele estar perto da cruz possibilitou que ele tivesse contato visual com Jesus. E isso o constrangeu, isso o quebrantou, isso fez com que ele se curvasse diante do Todo-Poderoso. Olha só a trajetória de Pedro. Ele lembrou do que Jesus disse, foi até a cruz, e diante da cruz, olhando para Jesus, Jesus olhando para ele se quebrantou. Ele se humilhou, ele se prostrou aos pés da cruz. Judas, vendo o que havia acontecido, que Jesus havia sido condenado, entristeceu-se muito. Mas não foi a Jesus, e nem lembrou do que Jesus havia dito sobre perdão, sobre misericórdia, sobre o amor. Ele não teve contato com Cristo em momento nenhum, em instante nenhum, posterior ao pecado. Pelo contrário, ele procurou os homens, e aí o verso 4, que nós já lemos, eles disseram: o que temos a ver com isso? É sua responsabilidade. É responsabilidade sua, Judas. Como ele não teve o consolo do Espírito de Deus, não teve o consolo de Cristo, qual foi a atitude dele? Enforcou-se.
O salário do pecado é a morte. Judas só lembrou dessa parte. O salário do pecado é a morte. Agora Pedro lembrou que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. E por isso ele se colocou aos pés de Cristo. O homem, meu irmão e minha irmã, não se importa com o homem. Quando este não tem mais o que oferecer, o homem descarta, o homem abandona, o homem deixa de lado. Cristo se importa com o homem, e se importa muito. Mesmo que este não tenha nada a oferecer, Cristo se importa com ele. Cristo age com misericórdia sobre a vida dele, para que ele seja restaurado, para que ele seja recuperado e principalmente para que ele seja salvo. Por isso que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Opera a morte. Portanto, em tempos de angústias, de dor, em tempos de sofrimento, em tempos de tristeza, em tempos de grande angústia, de grandes dificuldades, quando a gente não consegue enxergar diante dos nossos olhos uma saída, quando a gente não consegue enxergar diante dos nossos olhos uma solução, quando a gente se pega em pecado, em um pecado que nós mesmos nos condenamos, que nós mesmos nos recriminamos, devemos ir a Cristo. Porque Cristo agirá com misericórdia. Cristo, Ele restaurará a nossa fé. Cristo consolará a nossa alma. Veja o que o próximo slide diz, Hebreus 10, 22 e 23. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Deus é fiel a mim e a você. Deus é fiel à sua palavra. E Ele disse que todo aquele que vier a mim, eu aliviarei a tensão, eu aliviarei a pressão, eu aliviarei a dor, eu aliviarei a angústia, eu aliviarei toda a depressão, todo o sentimento de tristeza, eu aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pedro foi a pessoa certa, foi a Cristo. Judas foi aos homens, e o fim de um foi a salvação, e o fim do outro foi a morte, a condenação. Olhando para o capítulo 27, nós veremos algumas coisas importantes aqui, irmãos. Os sacerdotes usaram o dinheiro que Judas devolveu para comprar um campo, para fazer dele um cemitério para os estrangeiros, verso 6 até o verso 7. E por que eles compraram um terreno para fazer deste um cemitério? Porque era dinheiro de morte, de sangue. Nos versos 11 a 14, Mateus relata que Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos. E diante das acusações dos sacerdotes, Jesus não se manifestou, não abriu a boca. O irmão João sabe mais do que eu sobre isso, mas há uma coisa que é prática. A primeira coisa que o advogado manda o réu fazer é não falar nada, ficar quieto. Por quê? Para não produzir provas contra si mesmo. Então Jesus fez uso deste princípio, o princípio de não criar provas contra si mesmo. Por isso ele se manteve em silêncio. E isso deixou Pilatos maravilhado. Veja o verso 14, a declaração de Pilatos. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se o governador, grandemente o governador. Ele admirou-se, porque Jesus estava sendo acusado, Jesus estava sendo maltratado, Jesus estava sendo achocalhado injustamente, e ele sabia. No entanto, Jesus não abriu a boca para falar coisa alguma a seu favor, em defesa própria. O que segue, meus irmãos, é tremendo, porque havia um costume na Páscoa sempre libertar um prisioneiro. Era costume, naquela época, na Páscoa, sempre soltar alguém, como demonstração de piedade, como demonstração de misericórdia da parte do governo. E Pilatos, meus irmãos, coloca Jesus lado a lado com Barrabás.
deixando que o povo escolhesse a quem saltariam. E o povo grita: solta Barrabás. E condena Jesus, crucifica Jesus. Desde aquela época o povo já não sabia fazer as escolhas, né? E continua até hoje, fazendo as escolhas erradas. E eles escolheram Barrabás, e não a Cristo Jesus. E nós cantamos aqui: vem, né? Vem adorar, porque todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor. Mas aqueles que a ti escolherem, esses receberão algo maior, muito maravilhoso. Então, se nós escolhermos a Cristo, receberemos coisa muito maravilhosa, muito maior do que nós imaginamos, do que nós podemos mensurar. O povo escolheu a Barrabás e não a Cristo. Mas Pilato argumenta a favor de Jesus, verso 23. Veja aí o que Pilatos diz. Verso 23. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Olha só a pergunta de Pilatos: que mal fez ele? Pilatos sabia que Jesus era inocente, que Jesus não tinha feito nada para ser condenado à morte. E naquela mesma noite, irmãos, a mulher de Pilatos havia tido um sonho. E diz que o sonho havia sido atemorizante. E que era para ele não se envolver com o caso de Jesus, se abdicar de se envolver com o caso de Jesus. Aí Pilatos, meus irmãos, sabia que Jesus estava sendo condenado por conta da inveja. E diante da impossibilidade de convencer as pessoas sobre a inocência de Jesus, ele lava as suas mãos diante da multidão, verso 24. Ele lava as suas mãos. Vendo Pilatos que nada conseguia, verso 24, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Pilatos, meus irmãos, ele se abdicou de julgar Jesus. Diante disto, Barrabás é solto e Jesus é conduzido para os preparativos da sua crucificação. Neste ponto, próximo slide, eu quero ler este livro aqui, este capítulo de Isaías com os irmãos. Abra lá, Isaías 53, 1 a 10. É o relato de Mateus, a partir do verso 25, até o final do texto do capítulo 27. A gente tem uma descrição do que Jesus sofreu, do que Jesus padeceu. O profeta Isaías profetiza tudo o que Jesus enfrentaria desde aquele momento até a sua morte. E o que foi frisado pelo profeta é que todo este sofrimento e morte foi por mim, foi por você, foi por nós, para que nós experimentássemos salvação, para que nós experimentássemos a proposta de vida eterna que Deus fez por mim e por você. Isso quer dizer, irmãos, que tudo que Mateus relatou, que Jesus passaria, já havia sido profetizado, e era para se cumprir as Escrituras. A partir do verso 27 até o verso 49, a gente tem uma descrição do sofrimento de Jesus. Isaías 57, 1 a 10. 53, 1 a 10. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhes a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Todo o sofrimento de Cristo tinha um único objetivo: a nossa salvação. Toda a zombaria, todas as provocações, todos os desrespeitos que Jesus enfrentou, suportou, passou, assim deveriam ocorrer. Até que ele, no versículo 50 do capítulo 27 de Mateus, rendeu o seu espírito. Veja o que diz o texto, 27, 50 de Mateus, voltando lá para o livro da nossa meditação, da nossa exposição. Veja o que diz o texto, Mateus 27, 50. Ele diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Com sua morte, meus irmãos, foi inaugurado um novo e vivo caminho ao Pai. Mateus relata que o véu do templo se rasgou, de cima a baixo. O véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos rasgou-se de cima para baixo, simbolizando, meus irmãos, que o acesso a Deus estava franqueado a todos que crescem, a todos que confessassem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E quem abriu esse acesso? Deus. Por isso o véu se rasgou de cima a baixo, não de baixo para cima. Tivesse sido de baixo para cima, poderia ter sido um homem que abriu o caminho. Mas não foi o homem que abriu o caminho para Deus, foi o próprio Deus que abriu o acesso a Ele. Permitiu que o homem, através de Cristo Jesus, pudesse chegar a Ele. E Ele abre esse caminho, simbolizado pelo véu do templo se rasgando de cima a baixo. E aí em Hebreus 10, 19 a 20, o próximo slide vai trazer esse texto. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Cristo, o sangue de Jesus, abriu um novo e vivo caminho, que nos dá acesso direto a Deus. Eu não preciso de intermediário, eu não preciso de alguém falando por mim com Deus, porque por Cristo eu posso chegar a Deus. Por Cristo eu tenho acesso a Deus. Paulo fala a Timóteo: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outro, meu irmão, não há outro pelo qual nós devamos ser salvos. É o que Lucas fala em Atos 4. Só há um pelo qual nós devamos ser salvos. E este um é Cristo Jesus. Jesus, Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero parar aqui, irmãos, para destacar algumas práticas que não devemos adotar na nossa vida cristã. Que não devemos adotar na nossa vida cristã. Próximo slide vai trazer a primeira. A primeira é não confiarmos na nossa própria capacidade. Irmão, não ache que você seja capaz de alguma coisa. Não pense que você seja autossuficiente. Você não é capaz, você não é autossuficiente. Nós somos capazes de qualquer coisa que seja. Nós só somos capazes de fazer o que fazemos por conta da graça de Deus. Se não for por conta de Deus, meus irmãos, nós não faríamos nada. Nada. Então toda a minha capacidade, isso você precisa entender, vem de Deus. Então, não confie na sua própria capacidade. O caso de Pedro, pois certamente pecaríamos contra Jesus como Pedro pecou, porque ele se colocou como autossuficiente. Lembra quando Jesus disse para ele: olha, você vai negar. E aí Pedro disse: não, eu sou capaz de ir à morte contigo. Mesmo que eu tenha que dar a minha vida, eu não te abandonarei.
Ele teve uma autoconfiança. Ele achou que era capaz de suportar a pressão. Mas quando chegaram diante dele e disseram, olha, você parece com Jesus, parece com este homem, ele disse, nem o conheço. Quando disseram para ele, você fala como ele disse, jamais, nunca andei com ele. E quando disseram, olha, você se veste como ele, eu nunca, nem sei quem é este. Na primeira oportunidade, Pedro mostrou quem ele era. Trapo de imundícia. E pecou contra Jesus. Irmãos, nós não somos capazes de coisa alguma, se não for por conta de Cristo. E por conta de Cristo, nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Nós só podemos ser e fazer o que somos, o que fazemos, por conta da graça misericordiosa de Cristo. Quão bom seria se todo crente entendesse isso. Quão bom seria se todo cristão acreditasse nisso. Porque nós teríamos, meus irmãos e minhas irmãs, muito mais crente adorando, muito mais crente louvando, muito mais crente servindo, muito mais crente evangelizando, muito mais crente fazendo as coisas que agradam a Deus, não as coisas que agradam a si mesmo. Não fazendo aquilo que é próprio do homem. Paulo ensina, meus irmãos, para não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Pois quem pensa que sabe alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Irmãos, nós não representamos o mundo, nós representamos a pessoa de Jesus na sua essência neste mundo, e devemos representá-lo de forma digna, de forma santa, de forma legítima. O profeta Jeremias nos ensina que se tivermos que nos gloriar, devemos nos gloriar em conhecer e em saber que Deus é Deus. Deus é Deus, irmãos. Deus, ele está sobre tudo, sobre todos. Ele é soberano. Ele é único. Ele é único. A segunda, meus irmãos, é não nos abstermos da responsabilidade. Na obra de Deus, nós somos responsáveis pela propagação do Evangelho. Nós somos responsáveis pelo bom nome de Cristo. Nós somos responsáveis pela manutenção da obra de Deus. Nós somos responsáveis, meus irmãos, pela existência dessa obra aqui no mundo, pela extensão da obra de Deus aqui no mundo. Não podemos fazer como Pilatos fez, lavar as nossas mãos. Ele tinha o poder para libertar Jesus? Tinha. Mas para agradar as pessoas, ele se absteve, meus irmãos, de suas responsabilidades. Muitas vezes, para nós agradarmos as pessoas, nós nos abstemos das nossas responsabilidades. Mas, irmão e minha irmã, ninguém vai te salvar a não ser Cristo. Não foi A ou foi B que morreu na cruz por você, foi Cristo que morreu na cruz por você. Quem deve ser agradado por mim e por você? Cristo. E somente Jesus. Agora, infelizmente, né? É triste, porque a gente vê no mundo as pessoas procurando agradarem a si mesmos. Buscam líderes, mestres, que falem aquilo que é agradável aos seus ouvidos, que satisfaçam as suas necessidades pessoais, sejam elas físicas, materiais, mas não estão preocupados sequer com as suas vidas espirituais. E a vida vai de mal a pior, mas não estão aí para saber por quê. Não estão nem aí para se colocar diante daquele que pode dar solução. Estão mais preocupados consigo mesmo. Isto pode acontecer comigo e com você? Pode. Por conta de não querer magoar alguém, nós cedemos a sua vontade, a vontade daquele alguém, e depreciamos a vontade de Deus. Depreciamos a vontade do Senhor. Claro que tudo que aconteceu estava dentro do plano de Deus. Pilatos era um instrumento de Deus para que Cristo fosse a cruz. Que a gente crê na soberania de Deus. Tudo estava programado, planejado por Deus. Nada do que aconteceu com Cristo ele deixava de saber, ele já sabia, porque é Deus.
Ele já sabia que iria enfrentar tudo aquilo, ele já sabia que ia passar por todo aquele sofrimento, ele já sabia. E ainda assim, irmãos, ele disse, eu vou. Ele não lavou as suas mãos com relação às nossas vidas. Ele assumiu a sua responsabilidade. Quando Deus perguntou, quem há de ir por nós? Ele levantou a mão, eu vou, Pai. E quando chegou a hora, ele disse, Pai, olha, passa de mim este cálice. Mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E aí Deus disse, vai, você tem que morrer. E ele foi à cruz. E ele foi à cruz. Se ele atendesse à sua própria vontade, ele não teria ido à cruz. Se ele atendesse à vontade dos homens, ele não teria ido à cruz. Lembram de Pedro? O mesmo Pedro. Não precisa morrer não, Jesus, nós já sabemos que o Senhor é Deus. Se ele olhasse para Pedro e falasse assim, Pedro, você tem razão, não vou te magoar não. Ele teria ido à cruz. Mas qual foi a fala de Jesus para Pedro? Apartai-vos de mim, Satanás. Nossa. O camarada chega e te convida para um pecado que não é escandaloso, é um pecadinho simples. Vai, um pecadinho simples. Sei lá. E aí você, para não magoar a pessoa, você tá bom. Mas você se esquece que por não magoar esse alguém, por conta de um pecadinho simples, você está ofendendo a Deus. E diante de Deus não há pecadinho nem pecadão. Diante de Deus tudo é pecado. O que Pedro fez e o que Judas fez perante Deus era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Então, irmãos, nós não podemos lavar as nossas mãos como fez Pilatos para agradar a população, a multidão. Nós devemos fazer a vontade de Deus. Hoje nós não podemos aceitar o pecado ou nos abstermos, meus irmãos, de pregar o Evangelho. Nós seremos responsabilizados, sabia, meus irmãos? Deus vai cobrar de mim e de você. Deus vai pedir conta da gente, do que a gente fez e do que a gente deixou de fazer. Eu, como pai, Deus vai cobrar de mim. Como pai do Vitor e da Amanda, como esposo da dona Silvia. Vai cobrar de mim se eu os ensinei o caminho do Senhor ou não. Se eu os trouxe na presença de Deus ou não. Eu, como pai, serei cobrado, serei responsabilizado pela vida dos três. Ah, mas como pastor, eu serei responsabilizado pela vida de todos vocês. Eu prestarei contas da vida de cada um de vocês perante Deus. E aí Hebreus ensina algo para nós. Vamos lá, Hebreus 13. Quero que os irmãos leiam comigo. Hebreus 13. Veja só o que diz. Hebreus 13. Deixa eu ver qual que é o texto. Se não é o 7, é o outro. 13, 17. Vamos ver o 17. Obedecei aos vossos guias, aos vossos pastores. 13, 17. E sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Eu prestarei conta da vida de cada membro desta igreja, de cada pessoa que passou por aqui, se ela ouviu o Evangelho, se ela não ouviu o Evangelho. Se ela foi exortada a viver a santidade ou não foi exortada a viver a santidade. Se ela foi ensinada a amar a Deus ou se ela não foi ensinada a amar a Deus. Se ela foi levada a se curvar diante de Cristo ou diante de um homem. Deus vai cobrar de mim se eu prego a verdade ou se eu prego a mentira. Deus vai cobrar de mim se eu exalto a mim mesmo ou se eu exalto a Ele. E aí ele diz assim, para que não faça isso gemendo, com tristeza. Sejam submissos, sejam obedientes aos vossos guias, aos vossos pastores. Irmãos e minhas irmãs, nós somos eleitos, representantes de Deus, de Cristo, de Deus no mundo. E devemos fazer essa representação com dignidade. Deus não poderá cobrar de mim, irmãos, de que eu não ensinei vocês a serem fiéis, de que vocês devem ser obedientes à palavra de Deus e de que devem representar a Deus com dignidade neste mundo.
Então, irmãos e minhas irmãs, não abstenha-se da sua responsabilidade. Não lave as mãos perante as suas responsabilidades. Alguém me disse uma vez, eu não quero servir. Eu quero estar por aí, ó. Eu quero vir, mas eu não quero me envolver com serviço. O que os irmãos acham disso? Para um crente falar isso? Irmãos e irmãs, não se abstenha da sua responsabilidade. E a terceira coisa é não fazer a escolha errada. Não faça a escolha errada. Judas escolheu ir aos sacerdotes. Ele tinha a oportunidade de ir a Cristo? Teve. Ele foi impedido de ir a Cristo? Não. Ele sentava do lado de Jesus. E Jesus disse, olha, ai daquele que me trair. Mas Jesus já tinha dito para ele e para todos os outros, olha, eu sou compassivo, eu sou misericordioso. Se você se arrepender do seu pecado, eu te perdoarei. Eu agirei com complacência. Eu agirei com misericórdia. E ele havia escutado isso, ele havia aprendido isso durante os 3 anos que ele caminhou com Jesus. Mas na hora que ele caiu, em vez dele ir lá em Cristo Jesus, ele foi lá nos homens. Se ele tivesse ido a Cristo, ele teria sido restaurado. Ele teria ido para o céu, para a presença de Deus. Pois Deus não quer a perdição de nenhum homem. Deus não quer que nenhum homem se perca. Pelo contrário, meus irmãos, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Agora, para que o homem seja salvo, ele precisa ir a Cristo. E foi o que Judas fez. O contrário, né? Ele não foi a Cristo. Ele foi aos homens. Tendo em vista, meus irmãos, o caminho até Deus foi aberto pelo sangue de Jesus, o acesso ao Pai. Está muito fácil hoje. E talvez, por conta dessa facilidade, nós desprezamos este acesso. Eu falo nós, mas não pensando apenas aqui na nossa igreja, mas pensando em todos os homens, em todas as igrejas, em todas as denominações. Tendo em vista que o caminho até Deus está aberto pelo sangue de Jesus, nós menosprezamos este caminho, diminuímos este caminho. Mas nós, nessa noite, precisamos entender que devemos fazer a escolha certa. É minha escolha, é sua escolha. Não é a escolha de A ou de B. É minha escolha, é sua escolha. Ontem foi falado sobre sexualidade. E num determinado momento foi dito aos jovens que estavam aqui, não façam sexo antes do casamento. É uma escolha que você tem. Agora você pode escolher fazer, como pode escolher não fazer. Qual é a escolha que você vai fazer? Qual é a decisão que você vai tomar? Se você fizer a escolha de fazer antes do casamento, ter atos sexuais antes do casamento, você estará fazendo algo contrário à vontade de Deus. Fora do normal, na perspectiva de Deus. Mas se você se guarda e busca o momento certo, você vai fazer algo que é agradável a Deus. Mas qual é a tendência do ser humano? Agradar-se a si mesmo. Então faça a escolha certa. E qual é a escolha certa? Agradar a Deus. Mesmo que isso me custe ser achorcalhado, mesmo que isso me custe ser zombado. Pedro capítulo 3, nós falamos sobre ele nessa manhã, mas eu quero ler um texto aqui com vocês. Nós só passamos por ele, não destacamos na nossa pregação dessa manhã. Mas veja só o que diz aqui o texto. Eu quero que você leia comigo o verso 13. Veja aí, 1 Pedro 3, 13. E nós estamos caminhando para o encerramento. Depois que nós lemos este versículo, nós vamos para a conclusão. Capítulo 3 de 1 Pedro, verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Aí o 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis
alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Olha só o que diz o texto. Quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do bem? Mas, ainda que venham a sofrer por conta da justiça, de fazer o que é certo, de fazer o bem, bem-aventurado sois. Aí ele diz, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, com as zombarias, com as brincadeiras, com o caçoar, né, das pessoas. Nem fiquei alarmados com as acusações. Antes, santificai a Cristo nos vossos corações, como Senhor das suas vidas. Portanto, irmãos, não confiemos, próximo slide, encerrando a nossa fala nessa noite. Não confiemos em nós mesmos. Confiemos em Deus. Confiemos em Deus. Diga para o seu irmão, confie em Deus. Diga para a sua irmã, confie em Deus. Pois somos o que somos por conta do poder dele. Amém ou não? Nós somos o que somos por conta do poder dele. Assuma a sua responsabilidade perante o Senhor. Vamos assumir a nossa responsabilidade perante Cristo? Nós somos responsáveis, irmãos, pela pregação do Evangelho. Sabe aquela história de Atalaia? Ezequiel 3, Ezequiel 33. Nós somos atalaias. O que o atalaia faz? Ele anuncia que o inimigo está vindo. Ele fica numa posição fora do reino, fora das muralhas. E quando ele vê o inimigo vindo, ele toca a trombeta, avisando que o inimigo está vindo. E se ele avisa que o inimigo está vindo e os soldados não se preparam para a batalha e os soldados morrem, o atalaia ele não é responsabilizado. Mas se ele vê o inimigo vindo e não toca a trombeta, e os soldados são pegos de surpresa e morrem, eles são responsabilizados. A gente tem isso muito claro, né? Num segmento no Brasil hoje que é muito forte. Os fogueteiros, né? É para o mal, não é para o bem. Né? Mas se o camarada, na hora que a polícia está se aproximando, não soltar dos foguetes, né? E os seus comparsas forem pegos, ele morre. Ele morre. Ele está fazendo o papel dele lá. Nós somos atalaias da vida, irmãos. Do bem, não para a morte. Nós temos que proclamar, nós temos que gritar, nós temos que anunciar que Jesus Cristo vive e vive eternamente, que vai salvar todo aquele que nele crê e que vai voltar a tempos que a gente não imagina e que nem a gente pode mensurar, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai salvar todo aquele que crê. E nós temos que propagar isso. Por isso não podemos rejeitar a nossa responsabilidade. Precisamos assumir a nossa responsabilidade diante do Senhor, perante o Senhor, referente à sua obra. Referente à sua obra. Diga para o seu irmão, assuma a responsabilidade, diga um para o outro, assuma a sua responsabilidade, fazendo a escolha certa, fazendo sempre a escolha certa, aquela que agrada a Deus. Aquela que agrada a Deus e não a nós mesmos. E nem aos outros. Eu não me lembro exatamente onde está o texto aqui, mas foi Jesus quem disse. Aquele que deixa pai e mãe, bens ou qualquer outra coisa por amor a mim, receberá 100 vezes mais. E às vezes a gente está deixando Jesus, está deixando Cristo por qualquer outra coisa. Essa promessa de Jesus não vai se realizar nas nossas vidas. Mas se nós priorizarmos Jesus, Deus vai fazer com que essa promessa se torne uma realidade na minha vida. Agrade a Deus, irmãos. Diga para os irmãos, agrade a Deus. Diga para a sua irmã, para o seu irmão, agrade a Deus, agrade a Deus, agrade a Deus. E não a si mesmo. Vamos dizer sempre uns para os outros, agrade a Deus. Irmão, irmã, servo de Deus, agrade a Deus e não a si mesmo. Assuma a responsabilidade, não confie em você mesmo, confie no poder de Deus. Eu oro, irmãos. Eu oro para que Deus, eu oro a Ele para que Ele te constranja, Ele me constranja a decidir, a fazer a escolha certa.
Eu oro a Deus para que Ele nos constranja, meus irmãos, a assumir as nossas responsabilidades na obra de Deus. Eu oro a Deus regularmente para que Ele nos constranja a nós dependermos em tudo, na nossa vida, dEle, do Senhor da obra. Sabe por quê? Porque quando nós estivermos na dependência de Deus, nós estamos seguros. Seguro estou, não tenho temor do mal. E por que eu estou seguro? Porque eu estou na dependência de Deus. E quem é contra Deus? E quem pode contra Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então que nessa noite você saia daqui falando no seu coração: eu vou fazer a escolha certa. Eu vou assumir a minha responsabilidade na obra de Deus. Eu não vou lavar as minhas mãos. Eu não vou me abster de honrar e de glorificar o nome do meu Senhor. Eu vou fazer aquilo que exalta o seu nome. Ó Deus, abençoa esta igreja. Abençoa esta obra, ó Pai, que o Senhor esteja falando aos corações. Ó Pai, que nós tenhamos essa segurança que está em Cristo Jesus. Que nós tenhamos, ó Pai, essa certeza que nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Então, ó Pai, quando a dor vier, quando a angústia vier, quando a necessidade vier, quando a ansiedade tomar conta dos nossos corações, que nós possamos estar firmados em Cristo Jesus. Cientes, ó Deus, de que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, nem o presente, nem o futuro, e muito menos o passado, pode nos separar, pode nos derrotar, pode nos pôr, ó Pai, derrotados. Pelo contrário, o Senhor nos põe de pé vitoriosos, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Quando nós nos pegarmos em pecado, quando nós nos pegarmos em iniquidade, que a gente faça a escolha certa, não buscar os homens, mas buscar Jesus. Porque os homens vão desprezar, Jesus vai restaurar. Os homens vão se abster, Jesus vai se comprometer. Os homens vão acusar, Jesus vai perdoar. Ó Pai, eu te imploro no nome de Jesus, que o Senhor fale aos corações, ó Pai, dos que aqui estão. Deus falou ao seu coração nessa noite, Deus falou ao meu coração nessa noite, de forma maravilhosa. E Ele me constrange a fazer a escolha certa. Ele me constrange a não abandonar a minha responsabilidade, a não lavar as minhas mãos. Se Deus tem falado ao seu coração nessa noite, tome uma decisão ao lado de Jesus. Tome uma decisão do lado de Cristo, para que Jesus possa, lá do céu, falar: está vendo o meu povo? Está vendo a minha igreja, aqueles que me adoram? Eles não confiam em si mesmos. Não porque eles são fracos, não porque eles são moles, mas porque eles escolheram confiar em mim. Se Deus tem falado ao seu coração, e você tem posto sua confiança toda em Jesus, e quer cada dia mais, assumindo suas responsabilidades, fazendo as escolhas certas, confiando no poder de Deus, representar esse Senhor com dignidade, representar esse Senhor com legitimidade neste mundo, até que Jesus te chame, ou até que Cristo volte para nos arrebatar. Toma uma decisão ao lado de Jesus. Toma uma decisão ao lado de Cristo. Deus falou ao seu coração, levante sua mão dizendo: pastor, olha, Deus falou comigo. Amém. Alguém? Amém. Amém, amém. Deus falou aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Abençoa nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, poderosamente. No nome de Cristo Jesus. Amém. Qual que é a música, minha irmã? 304, do cantor cristão. Vamos ficar de pé. Eu quero ser um vaso de bênção. Olha para essa letra, irmãos. Olha para essa letra. Você quer de fato ser um vaso de bênção? Então deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixe Deus falar na sua vida. Falar no seu coração poderosamente. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus,
para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, pra ir-me submisso, pra teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Antes de cantarmos a próxima estrofe, o irmão reparou que esse hino é uma oração? O irmão reparou que você está falando para Deus: olha, Deus, eu quero ser um vaso de bênção nas tuas mãos? O irmão e a irmã entendeu que esse hino está levando você a fazer uma declaração pública de que você confia em Deus, de que você espera por Deus, que você depende de Deus. Se isso é verdadeiro no seu coração, e eu creio que é verdadeiro para você, é verdadeiro para mim, cante a próxima estrofe, lembrando que você está falando com Deus, lembrando que você está dizendo a Deus: olha, quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Olha só o que você está dizendo. Eu quero ser um vaso de bênção ao ponto de fazer os pecadores conhecerem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos, no céu onde entrar, olha, Jesus vai voltar. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Então faz-me, Senhor, um vaso de bênção. Faça essa oração diante de Cristo, diante de Deus, do fundo do seu coração, e que sejamos nós influência na vida de outros, para que outros adorem a Jesus como nós adoramos. Próxima estrofe. Quero ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Ó Deus, nos leva em paz aos nossos lares, livra-nos do mal e nos dá uma boa semana, ó Pai, na tua presença.
E que nós possamos, ó Pai, chegar no final dessa semana, voltarmos aqui, ó Deus, para cultuar ao Senhor, dizendo a Ti, ó Deus, muito obrigado, porque mais uma semana de lutas, de grandes adversidades, mas de vitórias, grandes desafios, mas de conquista, de grandes empecilhos, mas de superação, para a glória do Teu nome, ó Pai. Nós nos reunimos essa noite e oferecemos a Ti esse culto. Que o Senhor nos receba este culto, ó Pai, como cheiro suave, e que o Senhor se agrade de cada um de nós, concedendo, ó Pai, o desejo do nosso coração. Muito obrigado por Teu amor e por Tua misericórdia, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Estamos encerrando o culto dessa noite. Que Deus abençoe a irmã e o irmão. Uma boa semana na presença de Jesus. Amém.